Passamos agora ao segundo inscrito na tribuna livre, o senhor William Diego Oliveira Gil. Falar sobre o tema saúde pública. Por favor, senhor William Diogo Oliveira Gil, o senhor tem até 5 minutos para suas considerações. Boa noite a todos. Tá bom. Antes de começar a falar sobre a saúde pública, na verdade eu não vim falar sobre saúde pública. Eu vim falar sobre o descaso da saúde pública que está tendo. E o descaso que foi com a minha família. Até o momento eu não me pronunciei. Eu não sei se eu vou conseguir falar todo o tema para vocês, senhores. Porém, a primeira coisa que eu peço a todo mundo que está aqui escutando, que tenha o bom senso de pôr, primeiramente, você olhar a tua família e ver o teu filho ou o teu neto, imaginar que ele está numa cama de uma UTI ou que ele foi picado por um escorpião dentro de uma sala de aula. Em momento algum, eu me pronunciei em nenhuma rede social, eu não me pronunciei em nenhum local, porque eu não tinha como provar aquilo que eu vi. E o que os senhores, eu digo os senhores que são um governo, hoje, mandante aqui, estavam falando sobre o caso. Foram informados várias situações, horários, percurso, trajeto, como funciona o soro, como funciona todo o processo, de uma forma irônica e simplesmente desumana, com um pai de família, com uma mãe que foi desolada, que perdeu um filho de 1 ano e 5 meses. Eles falaram para mim que o soro demorou meia hora. Sim, pode ser, só que foi informado em laudo médico que o meu filho tomou o soro às 9 horas e 10 minutos. Está assinado pelo médico. E foi comprovado que o soro só chegou às 9 horas e 35 minutos. Como isso? Tomou o soro antes dele chegar. Foram falado que o meu filho tomou quantos soros? 12 soros, 12 ampolas de soro. Sendo que, no laudo médico, onde que a CCI informa que mandou somente 10. Então, são 2 soros a mais que veio. Como isso? Então, são um caso onde que eu cheguei lá e eu estava desesperado. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, hoje eu posso dizer, eu tenho conhecimento técnico para manusear qualquer animal dessa espécie. Eu tenho 5 anos de exército. Eu tenho curso, formação no exército, onde a gente aprendeu como manipular um animal desse tipo e quais as coisas que devemos fazer. Somente tem uma cura para isso, senhores. Só tem um jeito de dar uma chance de sobreviver que não é certa, é o soro. Fui informado por várias formas e linguagens da Secretaria de Saúde como seria feito o soro. E não foi feito da forma correta e não foi passado para mim, porque eu saí daqui, fui parar lá em São Paulo, no Instituto Butantan, para descobrir que o soro não é feito aqui. Não é manipulado na cidade, em nenhuma cidade. Ele é manipulado no Instituto Butantan, é passado para a Anvisa e a Anvisa distribui. Somente um técnico ele tem que identificar a gravidade e a quantidade de ampolas que deve ser fornecida. Eu vou pedir para os senhores, eu não sei se eu vou conseguir até o final, passar todo o tempo, mas eu vou pedir para os senhores somente dar uma olhada, primeiramente, na imagem, se puder colocar para mim, por favor. Na imagem 7, por favor. Essa imagem 7, deixa eu ver se é essa mesma, 7, isso. Não, a próxima, por favor. Outra. Essa. Aqui está assinado, é um prontuário médico, tá bom? Todos quiserem ver, depois eu mostro. Está assinado por um médico responsável, tá? Esse médico, ele assinou que o meu filho tomou o soro às 9 horas e 10 minutos, 6 ampolas. 2 erros que eu vi e eu não tive resposta. O primeiro foi que o meu filho não teve acesso venoso. O soro, ele deve ser ingerido na veia. Como que vai ser ingerido se ele não teve acesso? Eu não tive essa resposta. Outra coisa, que ele tomou 6 ampolas. Só que às 9 e 10 da manhã, eu provando, se os senhores puderem mudar para mim mais uma, por favor. Põe na imagem, por favor, do vídeo da câmera de segurança. Isso. Na câmera de segurança aí, essa é a ambulância. A única ambulância que passou das 8h30 até as 9h30 é 9 horas e 26 minutos e 22 minutos. Aí vocês vão falar para mim que pode ser qualquer ambulância. No dia que eu estava desesperado, o segurança que estava lá, ele foi irônico comigo. Ele foi irônico com a minha dor. Eu fiquei desesperado e, infelizmente, eu tentei enforcar ele. Tentei.
seguraram porque eu fiquei muito irritado. Porém, eles chamaram a viatura GCM para mim, a GCM relatou, tenho também, se você colocar por favor, também o relatório do GCM, exatamente o relatório do GCM, onde ele informa que o soro chegou logo após a corporação, alguns minutos depois, e eles chegaram às 9 horas e 25 minutos. Então bate com a minha câmera de segurança. Outro fato também que eles colocam para mim, que o meu filho só foi tomar outro soro, se você puder colocar no próximo prontuário, por favor. Por favor, mais uma. Essa. Ele tomou mais 6 ampolas, às 10h18 da manhã. Então, se ele não tomou às 10, ele foi picado às 8h20 da manhã, ele deu 8h05 da manhã, às 8h20 ele deu entrada, somente às 10h18 ele tomou o soro. Então, o meu filho não teve chance de sobreviver. Ele tinha 1 ano, 5 meses, pesava 12 quilos, era saudável, ele nunca precisou ir a um PSI. Então, imagina os senhores, o desespero que eu fui atrás de cada prova, bater na porta de cada um, para pedir informação e me negaram. Ontem foi a gota d'água, os senhores me desculpem. Eu tive a vereadora Vivi, ela não usou nenhuma vez o cargo dela, mas ela me mostrou os caminhos das pedras e eu fui atrás de cada um pedindo o relatório. Eu não passei na frente de ninguém, eu protocolei, eu fiz tudo, eu esperei, eu anotei, eu tirei provas contra provas, eu fui até o COI, peguei as filmagens, peguei o boletim, eu pedi com educação e nunca faltei com respeito com nenhum, foi assim que meu pai me ensinou. Só que ontem eles me chamaram de louco. Eles falaram para mim que eu deveria procurar os meus direitos. Isso foi falado pelo senhor secretário de saúde. Eu escutei. Ele não falou diretamente para mim, mas ele falou para uma pessoa que estava do meu lado e eu estava escutando a ligação. E depois a senhora Ana, que é responsável pela UPA Central, que deveria me passar as informações corretas, ela simplesmente fez um descaso comigo. Por quê? Porque eu protocolei. Se você puder, por favor, colocar para mim o protocolo de solicitação, pode a imagem para mim do protocolo. Exatamente. Eu fui até a prefeitura, solicitei o protocolo e eu não sabia o que pedir. Sabe o que eu fiz? Eu liguei para o Dr. João. Falei, Dr. João, o que eu escrevo para pedir o meu protocolo? Eu preciso do histórico do CCIH. Ele falou para mim, escreve assim, 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 assado. Eu falei, tá bom. Eu escrevi desta forma, eu fui e protocolei. Na terça-feira, por volta de 9 horas da manhã, eles me ligaram e falaram que não tinha informação nenhuma. Eu falei, não, calma, espera, eu vou até vocês e eu explico para vocês a situação. Eu fui e expliquei. Eu falei, eu não quero culpados, porque não tem culpados, tem responsáveis. Tá bom? Culpados não tem responsáveis. Eu quero responsável por isso, por que demorou e se é verdade, se eu estou certo, se eu estou errado. Meu coração queria que eu tivesse errado, mas não estou errado, eu estou certo em tudo que eu vi. E o que aconteceu? Eu falei para ela que eu queria o histórico de quem ligou, a hora que ligou, quais as informações técnicas que passou, em qual ambulância saiu, para mim poder ter certeza que aquela ambulância era o que estava com o soro. Apesar de ter 2 provas que dizem que são, mas eu queria que tivesse a prova correta. Eu queria ter certeza, eu não queria apontar ninguém para falar que é mentira minha. Sabe o que me fizeram? Me deram, se os senhores quiserem pôr aí, por favor, aí o relato que ele colocou, eu vou ler para vocês aqui, rapidamente, o descaso que foi comigo. Eles me colocaram a seguinte frase. Eu pedi um relatório completo. Eles me deram uma folha dizendo da seguinte forma. Ao PA Central, doutora Rosa e doutor Manuel, conforme solicitado, informo que o estagiário CCI Vitor Cândido recebeu a solicitação do soro antiescorpiônico para o paciente Miguel Williams Freitas Gil no dia 4 de novembro, às 19 horas, 2019, às 8 horas e 42 minutos, tendo seguido trâmites normais para a classificação da gravidade ao acidente, ao fim de definir o número de ampolas. Então, aquele define que somente a gravidade para determinar o número de ampolas, não precisava manipular, e foi isso que foi falado na mídia. Separado as ampolas do soro armazenado corretamente em cooler de transporte, acionado a ambulância e saindo do PA Central entre 9h03 e 9h05. Então, agora eu queria saber o porquê que aqui está dizendo que saiu às 9h03 e 9h05, sendo que o soro somente chegou lá às 9h30. 9h27. Outra coisa também errado, eu parei o trânsito para a ambulância entrar. Eu estava lá, desesperado, eu parei o trânsito, eu pedi para o carro, eu entrei na frente e falei, sai, deixa a ambulância passar. A ambulância não estava com uma sirene ligada. Senhores, eu trabalho em 27 estados no estado de São Paulo. Quando dá meio-dia, tem um monte de ambulância correndo para ir almoçar com a sirene ligada. Não é mentira para ninguém, não é nada de esconder e fazem isso. Por que quando estava com o soro do meu filho ele veio no normal?
O trajeto de percurso já foi medido, eu medi. Com o meu carro é 8 minutos em pico. Por que uma ambulância não chegou em 3 minutos, 4 minutos? Isso poderia ter dado a chance do meu filho estar hoje aqui comigo e eu não precisar brigar com nada. E eu estou tendo um descaso que eu simplesmente agora estou vindo aqui a público pela primeira vez. Eu não fiz uma transmissão ao Facebook, eu não fui a uma televisão, eu não fui em lugar nenhum a falar nada sobre o caso, sobre a morte do meu filho, como foi. Por quê? Porque eu queria que os responsáveis fossem pagados por isso, mas eu não queria generalizar nada. Eu não queria criar mídia, eu não queria meus 15 minutos de fama. Eu não queria fazer nada disso. O que aconteceu? Eu tive descaso, desprezo das pessoas. Pessoas olharem para minha cara, escutarem o que eu estou falando, virgir as costas, jogar o papel no lixo e não fazer nada. Eu só tenho uma certeza para dizer para os senhores aqui hoje. Se uma criança for picada, sabe o que vai acontecer? Ela vai morrer. Porque, infelizmente, não estão preparados. Eu vou falar uma coisa para os senhores aqui, de coração de pai, que eu vi e não tem como provar. O senhor sabe, conhece a UTI? Os senhores já foram na UTI? Sabe qual é a cor da cadeira da UTI? Que senta o pai lá? Não tem. O pai senta numa cadeira de madeira, esperando o seu filho não respirando. São coisas que devem ser fiscalizadas. Os senhores aqui são fiscalizadores. Devem saber que a maior dor não é perder uma casa, perder um emprego, perder um carro, ou não ter o que comer à noite. A maior dor é você perder aquilo que você mais ama, que é teu filho, tua esposa. Então são coisas que está acontecendo no erro, que não está tendo fiscalização. Vocês estão deixando de lado de saber que sabe qual é a diferença entre um UPA ou um postinho com PSI? No postinho, você tem tempo, você pode fazer um tratamento. Quando chega no PSI, acabou, meu amigo, tempo é vida. Ali tem que ser rápido. E o meu filho só teve tratamento a hora que chegou a doutora Adriana. Ela tocou o horror lá, aí foi a hora que começou a andar. A UTI, se os senhores não conhecem, eu vou contar mais uma coisinha da minha vida para os senhores. Eu tenho um filho chamado João Paulo. Ele nasceu sem oxigênio. Ele ficou 61 dias numa UTI neonatal. O diagnóstico do meu filho era ele ficar em uma cama para o resto da vida ou morrer na UTI neo. Isso é provado. Eu faço na policlínica, tá bom? Se vocês quiserem saber se é verdade, ele faz lá. Eles tinham todos os problemas. Ele tomava 18 medicamentos, sendo 14 desses medicamentos deles eram manipulados e 4 comprados em farmácia. Sabe como que meu filho está hoje? Só falta andar. Ele fala tudo. Ele já mexe no celular. Do jeitinho dele, mas ele mexe. Ele não ficou com sequela nenhuma. Ele fazia exames, 4, 5 exames por semana, caríssimos, remédios. Eu não tenho um exame, um remédio pedido pelo SUS. Sabe por quê? Porque eu não precisei. Eu pude trabalhar, eu pude fazer e fazer acontecer. A minha família me ajudou, a gente nunca pediu nada. Não foi a prefeitura, não foram vocês que me negaram, porque eu nunca solicitei. O que eu precisava era o soro, porque independente aonde tivesse, num pronto-socorro melhor do mundo, ou numa UPA, na pior, teria que ir para o mesmo lugar, que é somente armazenado em um local, o soro. E, infelizmente, se os senhores não sabem, não é num lugar bom ou num lugar ruim. Qualquer lugar que os senhores forem, vai ter o escorpião. Vai ter o escorpião aqui ou vai ter no 15º andar. O escorpião está lá. Estamos preparados para isso? Desta forma, pouco caso comigo, eu nunca pedi R$1 para ninguém, eu nunca pedi uma gasolina para ninguém, eu nunca pedi um remédio para ninguém, eu nunca pedi um médico para tratamento. Minha filha e minha esposa fazem psiquiatra. Eu pago, minha família paga, a gente faz atrás, eu nunca pedi nada para ninguém. Você sabe o que me deram? Desprezo. O senhor prefeito me atendeu, foi super gentil comigo. Não tive nada o que reclamar dele no momento que ele me atendeu. Mas, infelizmente, eu não tive o respaldo da gente descobrir o porquê. Porque desde o começo eu falei assim, eu vou apontar aonde está o erro, mas não para culpar uma pessoa, para que a gente possa ir lá e corrigir esse erro. Essa é a vontade minha. Foi o que eu prometi para o meu filho a hora que eu fechar o caixão. Eu falei para ele, filho, desculpa por ter te levado para a escola, mas o que o seu pai pode fazer hoje é isso, é provar que não foi Deus que quis levar, foi erro, foi uma falta de um preparo de todo mundo que estava lá. Eu não tive o meu momento de luto, eu não pude contar tudo isso que eu estou contando para os senhores agora, para minha mãe e para minha esposa. Sabe por quê? Porque eles estão de luto, vai ser uma dor a cada hora saber que o filho não só morreu, ele simplesmente foi uma coisa negada a ele, e foi um direito. Eu pago o meu imposto, eu pago o meu imposto certinho, se eu não pagar eu não posso trabalhar. Então, senhores me desculpem, mas a função dos senhores aqui não é vir sentar aqui e discutir sobre lei, é para saber se o secretário está fazendo o trabalho dele direito.
É saber se o pai que está sentado na porta de uma UTI, que ele não pode trocar, se ele pode chegar lá, ele tem pelo menos uma água decente para tomar, um café, que não tem uma cadeira para sentar. As enfermeiras dão para a gente, à noite, se vocês não sabem, mas elas fazem isso de coração, elas dão para a gente um cobertor que é para criança, para a gente não passar frio, porque não tem. Elas improvisam cadeiras para a gente sentar à noite. Elas são puta de um profissional que estão lá dentro, as enfermeiras. Os médicos que estão lá dentro são bons, mas eles estão lá em cima. Quem está lá no PS não sabe o que está fazendo. Será que eles estão preparados para atender uma emergência? Ou eles estão preparados para olhar para ver se você precisa simplesmente de tomar uma dipirona? Eu chego com meu filho com febre, sabe que a primeira pergunta que o médico faz para mim? Quantos dias? Se eu falar para ele que é menos de 3 dias, ele me manda para casa e manda esperar, porque ele não pode fazer nada com menos de 3 dias de febre. Senhores, 3 dias de febre para você ser atendido, você chegar na UPA Central, tem um puta de uma televisão gigante lá, não tem um desenho para uma criança, para você distrair a criança, não tem. Então eu peço que os senhores façam um grande favor para mim, não deixe isso acontecer de novo, porque meu filho não vai voltar, tá bom? Eu não vou falar mais sobre esse assunto, é a primeira vez que eu estou me pronunciando, não vou falar, não adianta ninguém me procurar. E eu peço somente que os senhores possam ter a consciência de um dia não querer que teu filho esteja no lugar do meu, ou teu neto, teu sobrinho, teu afilhado, ou qualquer pessoa próxima de vocês, porque é uma dor que o meu Natal acabou, meu Ano Novo acabou tudo. Eu vou ter que recomeçar com dor, tá bom? Obrigado a todos e desculpa o tempo ter passado. Licença.